Na nossa última sessão, abordamos a parábola do rico insensato. Como é perigoso confiar nas riquezas e ficarmos obcecados com os nossos bens. Eu queria passar para um tema mais leve nesta. E então, nessa sessão, pensei em falar sobre uma parábola que trata do inferno. Vou ler a parábola que muitas vezes é chamada de parábola do rico e o mendigo, ou às vezes simplesmente chamada de parábola do rico e Lázaro. A razão pela qual a palavra rico está aí é que ele de fato é um homem rico. Não é que você tem um homem chamado Lázaro e outro homem chamado rico, mas rico em certos termos em latim significa simplesmente um homem abastado. Então ele de fato não tem um nome nesta parábola. Vamos parar um momento para analisar esta parábola que Jesus contou. Ela está no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, começando no versículo 19. Havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caiu da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também por este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta é uma parábola aterrorizante. É uma parábola que concentra a atenção em contrastes severos. Os personagens da parábola incluem, em primeiro lugar, o homem rico, chamado Rico, e o mendigo, chamado Lázaro. O homem rico é descrito nos termos mais opulentos. Ele se veste como a realeza, em púrpura e linho fino, e se alimenta suntuosamente não uma vez por ano ou uma vez por mês, mas seu suntuoso estilo de vida é algo diário. Mas em contraste com ele, havia um mendigo chamado Lázaro, que obviamente tinha algum tipo de doença de pele crônica e incurável que deixava seu corpo coberto de chagas.
Ele nem sequer era capaz de se mover até o portão do homem rico, mas tinha de ser carregado até lá, provavelmente por amigos. E ali estava deitado à porta, desejando ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele estava disposto a viver dos restos de lixo, das sobras que eram jogadas fora da suntuosa festa dos ricos. Além disso, os cães vinham e lambiam suas úlceras. Agora deixe-me lembrá-los que em Israel e na Palestina, o cachorro não era o melhor amigo do homem, o cachorro não era um animal doméstico. Os cães eram basicamente selvagens, eram vistos como os piores necrófagos e eram odiados pelas pessoas. E, no entanto, os cães eram mais gentis com esse mendigo do que o rico. Não sei se vocês sabem disso, mas tenho que tomar remédios que contêm anticoagulantes e, como resultado, surgem pequenos calombos na minha pele e começo a sangrar. Tenho marcas e manchas por todos os meus braços. Tanto é verdade que um dos apelidos carinhosos que dei para minha esposa é Mancha, nome da cachorra da nossa época da primeira série. Víamos a Mancha correr. Bem, Vesta fica preocupada com isso. Ela está sempre colocando band-aids nos meus braços. E nossa pastora alemã, todas as noites, chega ao meu lado e tudo o que ela quer fazer é lamber as minhas feridas. E eu tenho que afastá-la. Mas a cachorra está preocupada em tentar me dar o tipo de tratamento curativo que o cão daria a si mesmo, se tivesse um ferimento ou algum tipo de úlcera. Então, esses cães necrófagos vinham e davam esse pobre mendigo o único alívio que ele recebia, a ação dos cães lambendo suas feridas. Então, nos diz que o mendigo morreu. E assim que morreu, foi levado não por amigos ou parentes, mas pelos anjos de Deus. De modo que em seus últimos suspiros, enquanto suas pálpebras se fechavam para a vida neste mundo, a primeira coisa que Lázaro viu depois de morrer foi a glória refulgente das hostes celestiais, que pegaram pelos braços este pobre mendigo abatido, o conduziram ao paraíso e colocaram Lázaro no seio de Abraão. Provavelmente não encontramos em qualquer lugar da Bíblia figura mais terna da misericórdia do céu do que nesta ilustração da morte de Lázaro, que foi levado pessoalmente para o céu por anjos. Nada é dito sobre o seu enterro. Nada é dito sobre um monumento para ele neste mundo. Mas lemos que o rico também morreu. Foi sepultado. E para onde foi? Não foi para o seio de Abraão. Ele não foi levado para a glória pelos anjos de Deus, mas foi enviado para ser atormentado no inferno. E ali ele ergueu seus olhos, e ele pôde ver os céus, e ele pôde ver este miserável mendigo agora sendo cuidado nos braços de Abraão na glória. E ele clamou. Observe, ele não clama a Deus. Não há clamor de arrependimento. Ele clama a Abraão.
e pede a Abraão que faça algo para melhorar sua condição. Ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Você conhece Lázaro? Ele é apenas um mendigo. Ele é um servo. E você é o grande patriarca Abraão. Você tem autoridade para enviar servos como este para onde quiser. Então estou clamando: Abraão, manda aqui aquele servo Lázaro até mim, para que ele molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Porque estou atormentado nesta chama. Tudo que eu quero é apenas a ponta do seu dedo mergulhado na água para que ele toque em minha língua e me dê alívio. Certa vez tive um professor que me disse que o pecador no inferno daria tudo o que tinha e faria tudo o que pudesse para diminuir o número dos seus pecados nesta vida, apenas para receber 1 grama a menos de tormento. Isso é mais horrível do que qualquer um de nós pode imaginar. Mas aqui está o homem que se saiu suntuosamente todos os dias, implorando por uma gota d'água. Uma gota de água na língua dele. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. A situação se inverteu, não foi, filho? Mas rico é tarde demais. Você deveria ter feito isso enquanto estava vivo. Você não se importou nem um pouco com o sofrimento desse homem e agora quer que esse homem venha e ministre para você no meio do seu tormento? É tarde demais. Não só isso, diz ele. E penso que esta seja talvez a parte mais pesada de toda a parábola. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Você não entende, rico, que entre você, aí embaixo, e nós, aqui em cima, no seio de Abraão, existe um abismo incomensurável, um abismo intransponível. Não há material no mundo forte o suficiente para construir uma ponte sobre esse abismo. Você está onde está e estará aí para sempre. E não há como você vir daí para cá, ou Lázaro sair daqui e ir até você. Você não entende que do seu lado deste abismo, do seu lado da prisão, não há provisões para a liberdade condicional? A sentença que foi dada a você é eterna. Não há esperança de liberdade condicional futura. Você teve sua liberdade condicional. Não há esperança de um tribunal de apelações que irá tirar você daí
e libertá-lo para outro lugar. E nem sequer cogite a ideia de uma segunda chance. Mas Abraão, todos não têm direito a uma segunda chance? Abraão diz, não. Encontra em nenhum lugar das Escrituras que Deus dê tal pacote de direitos a alguém. Mas mesmo que ele o fizesse, há quanto tempo você usou o seu? Você viveu na segunda, terceira e na quarta chance durante toda a sua vida. E não teve nenhum arrependimento, nenhuma compaixão. Totalmente egocêntrico e egoísta. E zombou da ideia de que poderia haver um dia de acerto. E que Deus, este Deus bom, amoroso e gracioso, poderia ser tão cruel e desagradável ao ponto de te lançar neste lugar de tormento. E o Filho unigênito não te avisou repetidas vezes? Repetidas vezes? Você não sabe que Jesus ensinou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Você não sabe que o Senhor Jesus Cristo disse isso do julgamento, que cada palavra ociosa que já falamos, nem toda palavra sóbria, nem toda palavra praticada, nem apenas toda palavra intencional, mas aquelas coisas que simplesmente saem da nossa língua facilmente, essas coisas vãs e frívolas que dizemos, cada uma dessas palavras será julgada. E nada escapará à vista do Pai. Nesse julgamento, toda língua será calada. E você perceberá que qualquer desculpa que você tentar dar será um desperdício de ar. Porque você não pode discutir e debater com um juiz perfeito, que sabe todas as coisas. Mas sinto muito, meu filho, por você simplesmente não poder chegar até aqui a partir daí. O rico entendeu. E agora ele se tornou um mendigo. Essa parábola começou identificando Lázaro como um mendigo. Agora é o rico quem não apenas faz um clamor, ele começa a implorar. Ele diz, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Se você não pode mandá-lo até mim, e há um abismo intransponível entre você e eu, e Lázaro não pode atravessá-lo, pelo menos o mande para a casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Eu não quero encontrá-los aqui. E que Lázaro lhes dê testemunho, para que não venham também para este lugar de tormento. Abraão disse, você quer que eu envie Lázaro? Em uma viagem missionária? Do céu? Ir até a sua casa e dar uma revelação especial aos seus irmãos? Eu deveria interromper a felicidade que ele desfruta aqui no reino de seu pai, para que ele possa ir até sua casa conversar com seus irmãos? Você está brincando comigo? Para que eles precisam de Lázaro? Eles têm Moisés. Ou você não tem uma Bíblia em sua casa? Eles têm os profetas. Deixe seus irmãos ouvi-los. O rico diz, não, isso não é bom, isso não vai resolver, isso não vai convencer os meus irmãos. Você não sabe que os meus irmãos são mundanos? Eles estão endurecidos em seus corações, eles não estão sintonizados com as coisas espirituais, eles pensam que a lei de Moisés e as profecias dos profetas do Antigo Testamento são bobagens. Eles não vão prestar atenção nisso. Mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, alguém que esteve lá, como Lázaro,
Então talvez eles o ouçam e se arrependam. Ele obviamente entendeu que seus irmãos precisavam se arrepender. E se não se arrependessem, acabariam exatamente onde ele está. Abraão respondeu-lhe e disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus está dizendo às pessoas que estão ouvindo isso: vocês não ouvem Moisés, vocês não ouvem os profetas, e quando meu Pai me ressuscitar dentre os mortos, ainda assim, vocês não escutarão. A razão pela qual vocês não escutam é porque vocês não querem ouvir. E vocês não têm ouvidos para ouvir. E a razão pela qual vocês não têm ouvidos para ouvir é porque vocês não querem ter ouvidos para ouvir. Porque vocês não querem Deus em seus pensamentos e certamente não querem o inferno em seus pensamentos. Isso me assombra até a morte. Este é um dos avisos mais sóbrios que já recebemos do nosso Senhor nesta passagem, alertando-nos que agora é a hora de selarmos a nossa eternidade. Porque uma vez que morremos, é tarde demais e é muito distante. Vamos orar. Pai, ajude-nos a ouvir Moisés e os profetas, a ouvir Jesus, pois pedimos isso em seu nome. Amém.